A tua palavra tem poder. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olha só, hoje eu quero falar sobre o poder da palavra. Eu quero contar, na verdade, um testemunho para vocês de algo que aconteceu na minha família, que eu vivenciei, que eu vi de perto, trouxe muito sofrimento para minha casa e eu quero compartilhar com vocês este testemunho. Mas antes de entrar no testemunho, deixa eu me apresentar, eu sou a missionária Kátia. Se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu compartilho a palavra de Deus, faço algumas reflexões, alguns devocionais, testemunhos, enfim. Tudo que está relacionado à palavra do Senhor e que vai glorificar o nome do Senhor, eu procuro fazer aqui neste canal como uma missão de vida que o Senhor me concedeu. Eu quero ler aqui em Provérbios 18, 21, que diz assim: E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Por aqui nós já compreendemos que a língua, ela tem esse poder tanto para o bem quanto para o mal. Poder entre a vida, tem poder para a vida e para a morte. E quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Então a gente já compreende aqui que tudo aquilo que nós lançamos, toda palavra que nós falamos, que nós lançamos de alguma maneira, ela trará o seu fruto. No tempo certo, nós colheremos aquilo que semeamos por intermédio da palavra. Às vezes a gente não tem compreensão o quanto a palavra é poderosa. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia, né? E a gente vai lá em Gênesis, nós vemos que tudo começou pela palavra. O Senhor olhou a terra sem forma e vazia e disse: haja luz, e houve luz. Tudo foi criado por intermédio da palavra, com exceção do homem, né? Que o Senhor foi ali e fez do pó, fez da terra o homem, imagem e semelhança. Mas o restante foi por intermédio da palavra, toda a criação. Então a palavra ela é muito poderosa. E às vezes a gente não tem compreensão disso, às vezes a gente lança palavras e não entende que isso vai trazer uma consequência, que vai trazer um resultado, seja para a vida quanto para a morte. Ou seja, quando você abençoa, quando você profetiza, né, vamos dizer assim, sobre a vida de um filho, um exemplo, lá na frente você vai colher o fruto de um filho amoroso, de um filho dedicado, de um filho de repente aí que vai te dar muito orgulho. Mas se de repente você olha para uma criança que é meia levada, né, assim, meia bagunceira, e aí você diz um exemplo, você diz assim: ai, que menino danado, que menino danado. Só que você nem tem noção muitas vezes que essa palavra danado, ela vem do latim e que significa condenado. Ou seja, você já está lançando sobre o seu filho, sobre aquela criança, uma condenação. Então é algo assim que aqui no Brasil a gente às vezes fala para uma criança sem ter noção, né, do que realmente, do peso dessa palavra. E a palavra ela tem muito poder. Tudo aquilo que nós lançamos por intermédio da palavra, nós vamos colher. É tanto que nós vemos diversos versículos falando sobre o poder da palavra, o poder da língua. Olha aqui em Tiago 3,5 vai dizer: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Ou seja, um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, a mesma coisa. Uma palavra lançada não volta atrás, não tem como você recolher essa palavra, ela foi lançada e ela pode sim trazer grandes danos para a sua vida. E nós vemos aqui diversas palavras como em Efésios 4,29, Colossenses 4,6, Mateus 12, 36 e 37, Provérbios 15:1, que vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Salmos 19:14, olha esse Salmos 19:14: que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Provérbios 16:24, Tiago 1:19, Provérbios 12:18, olha Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura.
São diversos versículos falando do poder da palavra, falando acerca da palavra, da maneira que nós devemos falar com temperança, saber falar de forma agradável. E não digo isso só num diálogo, é no seu dia a dia mesmo. Você tem que saber o que você fala, o que você lança, a palavra que você vai dizer, porque tem um peso e você tem que ter consciência disso. Tudo aquilo que você fala é o que vai gerar resultado na sua vida. O que você fala hoje reflete no seu dia de amanhã. Eu comecei dizendo que eu tenho um testemunho para contar. Foi algo que aconteceu na minha família, com a minha avó materna. Eu tenho certeza que depois de ouvir esse testemunho você vai ficar reflexivo e vai pensar muito bem acerca do que falar. Olha só, minha avó é uma mulher muito simples, né? Hoje já dorme no Senhor, mas uma mulher muito simples, uma mulher foi bem guerreira, assim, criou as filhas juntamente com seu esposo, veio da Bahia aqui para São Paulo. E ela sempre foi muito simples e muito rígida, sabe? Aquelas pessoas bem rígidas. Era minha avó. Minha avó era aquelas nordestinas assim, bem rígida. Talvez também porque o esposo, né? Eu não conheci meu avô, mas eu sei que ele era muito rígido com as filhas. Minha mãe sempre conta os casos, né? E ele era muito rígido, então minha avó também era muito rígida com as filhas. E olha só o que aconteceu. A minha avó, ela tinha uma mania, como eu disse para vocês, ela era uma excelente pessoa, uma pessoa assim maravilhosa que nos criou. Sou muito grata a ela. Ela ajudou minha mãe a nos criar. Eu digo nos criar porque foi eu e minhas duas irmãs, mas ela era uma pessoa muito brava, muito rígida, sabe? E ela tinha uma mania de ficar encarando as pessoas. Isso era com os netos, com o genro, com todo mundo. Ela ficava encarando e às vezes a gente perguntava para ela: o que foi, vó? Por que a senhora está me encarando? Não sei o que. Daí ela falava: fura meus olhos. Olha isso, toda vez ela falava isso: fura meus olhos, né? Toda vez. Eu lembro muito da minha irmã caçula, que era a mais bagunceira assim, e ela, nossa, na mão da minha avó ela sofreu. E aí ela sempre falava: o que foi, vó, que a senhora está olhando? E ela: fura meus olhos. E foi a vida inteira falando isso. E ela tinha uma mania também de às vezes olhar para as pessoas e ficar fazendo, gesticulando assim, fazendo... ela tinha uma coisa que ela fazia com a boca, ela entortava a boca quando ela ficava encarando as pessoas. Ela tinha uma mania de fazer com a boca, sabe? E... gente, era uma coisa assim, era um hábito dela, né? De ficar entortando a boca para as pessoas, olhando assim. À medida as pessoas faziam isso. E aí o tempo foi passando, ela sempre falando essas coisas, sempre olhando principalmente para os genros. Nossa, ela olhava para os genros e tinha mania de ficar entortando a boca desse jeito. Aí foi passando um tempo e tal, e ela sempre falando isso, sempre falando isso. Quando foi um belo de um dia, nasceu uma espécie de começou com um carocinho, como se fosse uma pinta, né? Que tivesse nascido no rosto dela, bem nessa região aqui que eu tô com o dedo. E aquilo ali foi crescendo, foi parecendo que era uma verruga. Enfim, ela foi no hospital, chegou no hospital, aquilo ali foi diagnosticado como um câncer de pele. E aquele negócio foi crescendo tal, e teve que fazer a remoção, né, a cirurgia. E aí minha avó fez a cirurgia para retirada desse tumor. E quando ela fez a cirurgia ficou um buraquinho, tal, foi tratando. Por fim o negócio foi se agravando. Tô aqui tentando resumir para vocês, mas foi se agravando tanto, gente, tanto que infelizmente ela teve que passar por outras cirurgias, mesmo ela fazendo todo o tratamento, gente, fazendo quimioterapia, rádio. Aquele negócio foi se alastrando e foram anos de sofrimento. Aquele negócio tomou o rosto dela todinho, de um lado, né? E aí o que aconteceu? O lado que ela entortava a boca, quando ela ficava olhando para as pessoas e entortando a boca, como eu mostrei para vocês, a boca dela ficou repuxada, né? Ficou torta.
E o olho dela, que ela sempre falava, fura meu olho, quando ela estava encarando a gente, e a gente perguntava, vó, o que foi, que senhora tanto olho? Fura meu olho, menina. Era assim que ela respondia. E o câncer, ele foi comendo o rosto dela, né? Se alastrou pelo rosto e teve que fazer cirurgias e mais cirurgias a ponto de comer um olho. E aí ela não tinha mais aquele olho, ela tinha que usar um tampão. E foi um sofrimento muito grande. Aquilo ali vazava líquido, tinha um mau cheiro. Ela morava com a gente, só que nos últimos tempos ela ficou muito com a minha tia, porque é a minha tia que levava ela para o hospital, devido ao fato de minha mãe trabalhar. E a minha tia que levava ela para o hospital, que cuidou dela nos últimos tempos. Então foi um sofrimento muito grande, né? Principalmente para minha tia, que passou os últimos dias de vida com ela. E realmente tudo aquilo que ela falou, sabe, aconteceu. Tudo aquilo que ela vivia falando e lançando palavras ao vento, aconteceu. Aconteceu. Porque a vida, ela não sabe brincar, gente. O que você fala, o que você lança para a vida, a palavra que você lança, ainda mais quando ela é carregada de emoção, de sentimento, ela vai, de alguma forma, te trazer uma resposta. Você fala hoje e isso vai refletir no seu dia de amanhã, como eu disse lá no início do vídeo. Então, tudo aquilo que ela falava aconteceu, né? Ainda que ela não queria aquilo para ela, mas ela semeou de alguma maneira, ela plantou aquilo de alguma maneira e chegou um tempo da colheita. Então a gente tem que ter consciência de que a palavra que a gente lança, seja sobre as nossas vidas ou de repente sobre a vida de um filho, sobre uma situação, aquilo ali vai voltar de alguma forma. Como eu disse, tem pais que às vezes lançam a palavra sobre os filhos e que nem imagina que isso um dia vai voltar, né? Vai ter frutos, vai, de alguma maneira, vai frutificar, seja para a vida ou para a morte, como nós lemos no versículo lá em Provérbios. Então é isso, gente, que eu queria contar para vocês, esse testemunho, que infelizmente não é um testemunho alegre, né? Não é um testemunho que termina com um final feliz, não. Eu tenho vários testemunhos assim que Deus me deu vitória e que o final foi um final feliz, mas esse não é um testemunho de final feliz. E é um testemunho que ele causa até um certo impacto na gente, mas que serve também para a gente ter consciência, né, do que a gente lança, das palavras que a gente sempre fala e sempre, às vezes no momento de ira, de raiva, sem pensar, sem raciocinar, a gente lança a palavra. Mas eu tenho certeza que agora, após ouvir esse testemunho, você vai pensar melhor no que você vai falar. Você vai entender que a tua palavra, sim, ela tem poder e ela pode criar uma realidade que talvez você não venha gostar. Então é bom você semear boas palavras para colher vida, né? É bom você semear palavras que vai trazer vida para você, para sua casa, para sua família. É isso, gente. Esse era o testemunho que eu queria contar para vocês. Essa semana Deus me fez lembrar dele. Eu não me lembro muito bem a situação, mas foi algo que eu ouvi alguém falar alguma coisa e me veio na memória esse fato que ocorreu, né? E aí eu pensei, vou gravar um vídeo, colocar no canal, para que as pessoas realmente venham ter consciência de como a palavra ela é poderosa e como a palavra cria uma realidade, seja para a vida ou para a morte. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas ficou comigo até agora, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o seu like, de curtir esse vídeo. Se você conhece alguém que fala muita coisa negativa, muita coisa pesada, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha mesmo, para que as pessoas venham a ter consciência e parem de criar, né, uma realidade que talvez não vai ser aquela que ela deseja de viver, tá bom? Conto com vocês nessa missão aí de espalhar a palavra de Deus e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração.